Livro de Atos, capítulo 20. Versículo 24. Livro de Atos, capítulo 20, versículo 24. Diz assim: Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Vamos orar nessa manhã? Querido Deus, amado Pai, Deus, nós nos submetemos à Tua palavra nessa manhã, pedimos, ó Deus, auxílio do Teu Santo Espírito, ó Deus, para ministrar a Tua palavra sobre cada vida, sobre cada coração. Não permita, Senhor, com que nada nos roube a atenção de estar voltado para a Tua palavra, e que esta palavra, Senhor, encontre solo fértil em nossos corações, para que possa produzir bons frutos, frutos para a glória do Senhor, ó Deus. Fale aos nossos corações da maneira como o Senhor, ó Deus, desejar, é o que nós te pedimos, submetemos a nossa vida inteiramente ao Senhor nesta manhã. Que o Teu Espírito tenha liberdade de agir em nós e entre nós, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Observando esse texto, irmãos, nós podemos verificar que Paulo tinha um coração voltado às coisas de Deus, né? E ao observar essa afirmação, nós também podemos constatar que muitas pessoas, elas têm vivido demais em função das coisas que talvez não são espirituais, de coisas terrenas, de coisas passageiras. E talvez outras também pessoas estão vivendo de menos em função daquilo que é espiritual, daquilo que Paulo trata nesse versículo. Nesse versículo, Paulo faz uma afirmação muito linda e muito profunda, né? Ele diz: todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Que ministério? De testemunhar do Evangelho da graça de Deus. A pergunta que poderíamos nos fazer nessa manhã, ao ler uma afirmação como essa, seria: qual o valor, qual a importância, ou qual o propósito de viver? Qual o valor, qual a importância, qual o propósito de estar vivo? Por essa afirmação, nós vemos que Paulo não vivia por algo presente, por algo terreno, por algo transitório, por algo passageiro, mas Paulo almejava algo maior, aquilo que era espiritual. Se tivéssemos que dar um título a essa mensagem nessa manhã, eu intitularia como Viver por Algo Maior. Nessa citação, irmãos, desse homem de Deus, nesse homem que era usado por Deus, nós podemos verificar que viver por algo maior será exigido de cada um de nós obrigatoriamente abrir mão de muitas coisas, inclusive pelas de algo menor. Em uma projeção feita pelo IBGE, Instituto de Pesquisa do nosso estado, estatísticas apontam que o número de cristãos na atualidade já ultrapassam 46 milhões de evangélicos. E que pouco menos de 20 anos, cristãos serão a grande maioria. A questão é,
ao ler uma pesquisa como essa? Ainda que nós estejamos crescendo e multiplicando, a pergunta que surge nessa manhã seria, bem, que cultura, que evangelho nós temos disseminado? Quando nós ligamos, por exemplo, a nossa televisão, quando ligamos o nosso rádio, ouvimos coisas das mais horrendas possíveis, será que isso pode ser considerado evangelho? Esse é o ponto que traz uma certa preocupação. Será que de fato o cristianismo vem crescendo ou apenas inchando? Será que aquilo que ouvimos e vemos diuturnamente pode ser considerado evangelho? Isso traz uma certa preocupação. Pessoas anunciam aí um suposto evangelho, diga-se de passagem que não o evangelho de Cristo Jesus, onde nesse evangelho proposto, diferenciado, digamos assim, incentivam as pessoas por demais a viverem em função daquilo que é extremamente material, terreno, por algo menor. Incentivam as pessoas por demais a viver por algo menor e não por algo maior. Por exemplo, vamos à Bíblia, o mesmo apóstolo Paulo citando algo a respeito, 1 Coríntios capítulo 15, se você puder ir comigo. Primeira Coríntios, capítulo 15. Esse mesmo homem de Deus, falando aos irmãos em Corinto, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, no versículo 1 ao 3: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão o quê? Firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Por quê? Ele vai dizer no versículo 3: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o quê? O que recebi. E o que ele recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Foi isso que ele transmitiu. Foi isso que ele recebeu. Então, faça uma comparação. Ao ligar a sua televisão, ao escutar o seu rádio, como temos o costume, observe se é isso que é falado. Observe se é essa a mensagem transmitida. Observe se de fato nesse evangelho que é proposto, é isso que receberam e estão transmitindo. Com isso, irmãos, muitas pessoas elas são levadas ou induzidas a viver na busca de algo menor, algo que é terreno, algo que é material, algo que é passageiro, que certamente nós não podemos levar dessa vida. Nessa manhã vamos juntos fazer um autoexame. Defina para você nessa manhã aquilo que é mais importante para a sua vida. O que é mais importante para você? O seu trabalho, a sua casa, o seu carro, as suas conquistas. O que é mais importante para você? O que define a cada um de nós enquanto seres humanos? Nosso Senhor Jesus, também falando sobre isso,
ele declara algo muito interessante. Se você puder ir comigo em Lucas, capítulo 12. Vamos dar um pulinho lá em Lucas, voltando um pouquinho às nossas páginas da Bíblia. Lucas, capítulo 12. Versículo 13 e 14, diz assim: Jesus, em sua didática, normalmente ele começava, é interessante, né, quando nós lemos a Bíblia, antes de dizer alguma coisa como era, Jesus, na sua didática, ele começa pelo que não era, né? É interessante, talvez para desmistificar esses falsos ensinamentos. Aí, olha o que é declarado em Lucas, capítulo 12, versículo 13. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: o que Jesus lhes disse? Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, né? Então Jesus, ele na sua didática, ele começa a dizer algo que não era para chegar em algo que era. Há aqui um conflito nessa parábola, né, contada pelo nosso mestre, onde há uma briga de família, há uma discussão, e é indagado: Senhor, olha, diz ao meu irmão para que divida comigo a herança. Então Jesus diz: olha, quem me constituiu árbitro entre vocês? Eu não sou juiz, mas eu lhes afirmo, tenham cuidado, fiquem sobre aviso contra todo tipo de ganância. Por quê? Porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E ao ler essas palavras de Jesus, talvez a pergunta que não quer calar nessa manhã, que talvez você esteja se fazendo, que eu também me fiz, é: bem, se a vida de um homem não consiste na quantidade dos bens que ele possui, então por que essa é a mentalidade do evangelho pregado em nossos dias? Então por que se propaga tanto essa teologia da prosperidade? Então, por que a mentalidade dessas pessoas, desse suposto evangelho que é apresentado para cada um de nós? Então, no que consiste a vida? Se não é nisso, se o firme fundamento da consistência da vida não são nos bens, então no que consiste a vida? Poderíamos nos perguntar nessa manhã. Mas vamos continuar nas palavras do nosso mestre. Lá no versículo 16, ele diz assim em diante: então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Versículo 20. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Versículo 21. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para
com Deus. Creio, irmãos, que Jesus está tratando aqui sobre a eternidade, sobre viver por algo maior e não por algo menor. No que consiste a vida? Lembra da pergunta? No que consiste então a vida? A resposta é bem clara, dada por Jesus. Ele vai dizer: insensato, essa mesma noite será exigida a sua vida. E quem vai ficar com tudo que você conquistou? Quem vai ficar com tudo que você preparou? Mas no que consiste a vida, irmão? Versículo 21. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. No que consiste a vida? É ser rico, mas não nessa terra. É ser rico para com Deus. É de entesourarmos, sim, mas por algo maior, na eternidade, não nesse mundo presente. E parece que, falando assim, contraria aquilo que é pregado em nossos dias, né? Parece que vai diretamente em contramão da mensagem que é anunciada. Parece que, falando assim, há um problema em ser rico, há um problema em ter posses, né? Parece que é um grande problema em ser possuidor de coisas. De forma nenhuma, irmãos. Deus, ele nunca se opõe a um cristão em ter recursos, em ter dinheiro. Mas como temos aprendido nesse lugar, domingo após domingo, o grande problema é quando o dinheiro passa a ter o cristão. Esse é o problema. Aí é que começa a grande confusão. Aí é que se dá os conflitos. O problema não é ter o dinheiro, o problema é quando o dinheiro tem a você e a mim. O salmista declara no Salmo 62, versículo 10, você não precisa de abrir, ele diz: se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o seu coração. Jesus, irmãos, não está dizendo que não podemos ter nada, ou que aquelas pessoas não poderiam ter nada. Não é essa visão franciscana. Agora eu vou pegar e vou dar tudo aos pobres, né? Não é isso. Não é isso que Jesus está dizendo. O problema não são as riquezas. O problema não é o dinheiro, mas a maneira qual nós nos relacionamos com essas coisas. Jesus está tratando aqui do nível de obsessão citado lá nos versículos anteriores, que pode causar o que a Bíblia vai dizer ganância, avareza, que sutilmente pode ocupar espaço no seu e no meu coração. Lembra da série de mensagens que vimos há um tempo atrás? Deuses falsos. No texto de Lucas, irmãos, a qual lemos, nós aprendemos claramente com o nosso Senhor Jesus que a vida de uma pessoa não é definida pelo que ela possui, mas em ser rico para com Deus. Não ser rico para com esse mundo, não ter coisas ou ser possuidor de coisas, mas entesourar por algo maior, entesourar para com Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículo 15, depois você pode ler na sua casa com calma, nos dá a nítida noção de que dessa vida passageira, terrena, nós não vamos levar nada, irmãos. Nada, absolutamente nada, vai ficar tudo por aí. Eclesiastes 5, versículo 15 diz: o homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Caixão não tem gaveta. Não tem gaveta. Eu nunca vi num velório um caminhão de mudança, porque não tem como levar. Não tem, irmãos, por mais apegado que a pessoa seja, vai ficar tudo por aí. Eclesiastes o autor está dizendo: olha, o homem sai nu do ventre da sua mãe e assim como vem, ele vai. De todo o trabalho que se esforçou, tudo fica. Por quê? Porque tudo é passageiro, tudo é transitório.
Interessante que o apóstolo Paulo ele tem essa preocupação e ele fala também sobre isso aos irmãos em Timóteo, se você puder abrir comigo, 1 Timóteo capítulo 6, vamos dar um pulinho lá em Timóteo, deixe marcadinho aí. Primeira Timóteo, capítulo 6, versículos 6 ao 10. Todos acharam? Amém? Diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos. Não tem gaveta, irmãos, o caixão não tem gaveta. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso. Esse é o problema. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Veja, não é o dinheiro o problema, mas olha o que Paulo vai dizer. Pois da onde sai a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Veja o que Paulo está dizendo, irmãos. Dessa vida, nós não vamos levar nada, irmãos. Absolutamente nada. A Bíblia fala de apenas uma coisa que nós vamos levar dessa vida. Abra sua Bíblia aí comigo em Apocalipse 14. Lá no finalzinho. Deixe marcadinho aí em Timóteo. Vamos, Apocalipse 14. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, diz assim: então ouvi uma voz dos céus dizendo que, escreva, felizes os mortos que morreram aonde? No Senhor, de agora em diante. Diz o Espírito. O que diz o Espírito? Sim, eles descansarão das suas, pois as suas obras os... A Bíblia fala de uma coisa que nós vamos levar dessa vida. Diga com todo carinho para a pessoa que está ao seu lado: meu irmão, a única coisa que você vai levar dessa vida são as suas obras. Mais nada. Veja o que está dizendo. Sim, eles descansarão de suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Em João, capítulo 6, versículo 27, você não precisa de abrir também. O nosso Senhor Jesus, ele diz de forma clara: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. A Bíblia, irmãos, nos ensina que devemos trabalhar também não só pela nossa subsistência, mas pela essência de viver por algo maior. Não em busca de coisas que são terrenas e passageiras. Não em busca de coisas menores, como é incentivado aí à torta e à direita. A Bíblia nos ensina a se recusar de viver em função de algo que é transitório, passageiro, terreno, mas
ao invés disso, buscarmos por algo que é eterno, por algo maior, por algo que vai depender da forma pela qual eu e você vivemos hoje, no tempo que se diz hoje. E a gente, irmãos, precisa compreender muito bem isso, porque a vida sempre vai oferecer uma oportunidade de você viver em busca de algo menor. A vida sempre vai oferecer a mim e a você distrações. A vida sempre vai oferecer oportunidades para que nós estejamos com os nossos olhos voltados para as coisas que são transitórias e passageiras. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo lá em Marcos capítulo 8, vamos dar um pulinho lá em Marcos, capítulo 8. Livro de Marcos, capítulo 8. Versículo 34 em diante, diz assim: Então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Versículo 36. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. A cruz, irmãos, era um instrumento de execução no contexto da época. Quem estava sentenciado à morte dessa forma brutal, era notório saber que de fato a pessoa já estaria com a sua sentença decretada, chamada morte, através do instrumento cruz, que era o meio pela qual se utilizava para executar os condenados. A pessoa que seria crucificada, nesse contexto, ela deveria percorrer, todo o lugar carregando a sua cruz, carregando aquela cruz. E nós vemos isso de forma bem clara na imposição dos romanos a Jesus, fazendo com que ele, de forma pública, carregue ali a sua cruz. Então essa era a imposição dos romanos nesse contexto, fazer com que a pessoa, além de já estar decretada a sua morte, ela carregasse esse instrumento a qual seria executada. E essa situação era uma forma de admitir publicamente que a pessoa já estava decretada a morrer. Carregando esse instrumento de execução chamado cruz, a pessoa decretava publicamente: eu estou sentenciado à morte. Já não há mais jeito. E no versículo 35, Jesus diz algo interessante. Ele diz assim, no versículo 34, e 35, então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, ao quê? A perderá. Interessante que no versículo 35, esse termo salvar, esse termo não está relacionado à salvação. Esse termo, ele está, muitas das vezes ele é utilizado no sentido espiritual, mas não é esse o contexto. Esse termo salvar, ele não está relacionado apenas à salvação,
Mas ele está falando no contexto de escapar do quê? Da cruz. Deste instrumento de execução intitulado como cruz. Ele vai dizer, olha, se você perder a sua... pois quem quer salvar a sua vida, tem que o quê? Perdê-la. Mas o que perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, irá o quê? Salvá-la. Que coisa, né, irmãos? Interessante. A didática de Cristo é totalmente diferente. Jesus, ele fala também aqui, nesse contexto, em sermos seus discípulos, em ser discípulo dele. O texto fala de algo que muitas das vezes é um desafio, negar-se a si mesmo, as nossas vontades, os nossos desejos. É como se Jesus estivesse nos dizendo, olha, eu quero que você decida não mais viver para si. Além disso, eu quero que você tome a decisão de viver de tal maneira que todos, ao olharem para você, constatem, de forma pública e saibam que de fato você já está sentenciado também o quê? A morte. Mas não a morte física, a morte para esse mundo. A morte de viver por algo menor. A morte de viver por coisas terrenas, passageiras, transitórias, que ficarão. Jesus diz no texto algo muito interessante, ele diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, existem pessoas que literalmente estão quase ganhando o mundo inteiro, mas infelizmente continuam vivendo por algo menor. Continuam na busca demasiada de algo terreno, de algo que é passageiro, de algo que é transitório. Estão ganhando o mundo, literalmente, ganhando quase o mundo inteiro, mas continuam vivendo por algo menor. Parece até lucrativo isso. E por mais que seja lucrativo, que possa parecer, viver em função dessas coisas que consideramos como algo menor, como Paulo vai dizer, irmãos, todas essas coisas nunca poderão ser comparadas com o que está preparado para cada um de nós na eternidade. Nunca se compararão. Não há comparação. Seguir Jesus, irmãos, de fato e de verdade, implica em muitas coisas. Renúncias, abnegação. O que Jesus diz, negar-se a si mesmo. Interessante é que muitas pessoas enxergam apenas o evangelho como objeto de ganho, como algo que pode lucrar com isso. O evangelho ele não pode ser visto e compreendido somente por ganhos, irmãos, mas Jesus também nos fala de perdas. O evangelho ele também tem que ser visto por perdas e não só por ganhos. O próprio Senhor diz isso, aquele que perder a sua vida por mim e pelo evangelho, achará. Não se trata, irmãos, nessa manhã apenas do chamado de Paulo, chamado dos discípulos, em ser discípulo de Cristo, mas nessa manhã se trata do meu chamado e do seu chamado, irmãos, a tomarmos uma decisão, a seguirmos de fato a Cristo de todo o nosso coração, a viver por algo maior. Eu acredito, irmãos, piamente, que Deus ele deseja prosperar a todos nós. Eu acredito nisso. Tenho essa convicção. Deus deseja nos prosperar em tudo que nós fazemos. Mas antes de nos prosperar do lado de fora, na verdade, Deus deseja nos prosperar do lado de dentro. Antes de ser próspero em tudo que fazemos, é necessário com que Deus prospere a gente em nossos corações. O propósito e conceito desvirtuado de prosperidade a qual é pregado atualmente
é aquele apenas em quem querem transformar as pessoas em uma represa. Já observou uma represa? Ela só estoca. Ela só vai estocando ali. Só que prosperidade, irmãos, no conceito bíblico, é quando eu e você nos tornamos um leito em um rio, onde as águas entram e saem, entram e saem, e nunca param de jorrar. O propósito que Paulo está dizendo de viver por algo maior, que devemos buscar intensamente em nossas vidas, em Deus, não é o de sermos simplesmente abençoados, é de sermos tão abençoados por Deus, ao ponto de nos tornarmos também abençoadores. O propósito de viver por algo maior apresentado na citação de Paulo, que nós devemos buscar incansavelmente de Deus, não é de apenas simplesmente sermos providos, mas é de nós também nos tornarmos provedores. Irmãos, eu acredito que Deus quer nos confiar recursos. Deus deseja confiar recursos a cada um de nós, mas recursos esses que não nos roube o objetivo principal, mas que nos ajude a construir para a eternidade, em sermos abençoadores, em sermos provedores, e não sermos como muitos querem que sejamos, apenas como uma represa. Ah, eu cheguei aqui, eu tinha isso e agora eu tenho isso, isso e isso. Sim, mas para quê? O propósito de viver por algo maior que devemos buscar intensamente Deus é de sermos não só abençoados, mas ser abençoadores. Não ser providos, mas prover, ser provedores. Deus deseja nos prosperar, irmãos, mas para que possamos agir segundo o conselho de Paulo, como ele diz lá em Timóteo. Se você puder voltar comigo, se você deixou aí marcadinho, 1 Timóteo, capítulo 6, Timóteo capítulo 6, versículo 17 ao 19, diz assim, Paulo, na continuidade daquilo que lemos, ele vai dizer: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em quem, irmãos? Em Deus. Por que em Deus, irmãos? Porque Deus é a fonte de todas as coisas. Mas em Deus que de tudo nos provê ricamente, para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos, mas não materialmente, não vivam por algo menor, mas vivam por algo maior. Olha o que Paulo vai dizer: sejam ricos, mas em quê? Em boas obras, generosos e pontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira. O propósito de viver por algo maior, irmãos, é ao ponto de não sermos só abençoados, mas sermos abençoadores, de sermos provedores, de não sermos apenas uma represa que estoca, mas ser um leito no rio, onde as águas chegam, entram e saem, e jorram, né, sem parar, porque Deus é a fonte de todas as coisas. Que coisa gloriosa que Paulo está dizendo. Veja, ele dá uma recomendação, olha, aos que possuem recursos, ao que, né, têm uma vida abastada, tenham cuidado, não sejam arrogantes, não ponham a sua esperança na incerteza disso. Por quê? Porque isso é transitório, é passageiro, isso vai ficar, você não vai conseguir colocar isso dentro do seu caixão. Sejam ricos, sim, mas em boas obras, sejam generosos,
prontos para repartir, e dessa forma vocês vão acumular um tesouro, entesourar para com Deus. Eu acredito, irmãos, que ao contrário do que falam com a base bíblica, a nossa maior oferta não são os recursos ou os valores nos momentos de dízimos e ofertas que trazemos nesse lugar. A nossa maior oferta é algo que, por vezes, nós temos que abrir mão. E talvez hoje pode ser o dia em que temos que tomar essa decisão de ofertar a maior oferta que poderíamos dar. Mas você está falando de quê, irmão? De dinheiro? De recursos? Não. Estou falando da sua vida. Talvez essa possa ser a maior oferta nessa manhã que você pode entregar ao Senhor. De entesourar para com Deus. De construir um firme fundamento, de acumular um tesouro, mas não nesse mundo presente, mas para a eternidade. Deus nos abençoe, irmãos, nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela tua palavra ministrada aos nossos corações, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque temos o privilégio, Senhor, neste lugar de ouvir a tua voz, de aprender, Senhor, a cada dia, Senhor, conforme a tua palavra, ó Deus. E que o desejo do nosso coração, ó Pai, a cada dia seja de viver por algo maior, Senhor. Como diz Paulo, Senhor, de propagar, ó Deus, o Evangelho, Senhor, de ser propagadores, Senhor, da tua palavra, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que esse conceito, ó Pai, desvirtuado de Evangelho, ó Deus, em nome de Jesus, não encontre espaço, Senhor, em nossa mente, em nosso coração, mas que possamos, ó Deus, ser compelidos a estar de acordo e em conformidade com a Tua Palavra e com o verdadeiro Evangelho genuíno de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Senhor. Faça-nos entender, ó Pai, que tudo que temos aqui neste lugar, nessa terra, nesse mundo, Senhor, onde somos peregrinos e forasteiros, nada poderemos levar desse lugar, Senhor. Mas que possamos a cada dia, ó Deus, ter a consciência, ó Pai, de que precisamos ser ricos, sim, mas ricos para com o Senhor, ó Pai, de entesourar, ó Deus, em coisas espirituais, em coisas, ó Deus, eternas, que nunca se acabarão. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra ministrada sobre as nossas vidas nessa manhã. Leva-nos, ó Deus, em paz, em segurança, guardando e livrando, ó Deus, de todo o mal. E possamos desfrutar, ó Deus, de um almoço em família, na Tua santa paz, na Tua presença. E que mais tarde, ó Deus, à noite, logo mais, possamos estar mais uma vez nesse lugar, para juntos, ó Deus, exaltar o Teu nome, bendizer ao Senhor e ouvir uma mensagem vinda do Teu coração. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.